21 de dezembro de 2023. E nós vamos dar partida no encontro de número 152. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus, colocando a imagem do Mestre na nossa tela mental. Mestre, mais uma vez queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade do aprendizado, a oportunidade de irmos dissipando a ignorância que ainda carregamos. Muito obrigado, Jesus, por isso. Muito obrigado pela oportunidade de termos junto a nós os amigos espirituais que nos amparam, nos ajudam, nos inspiram. Muito obrigado, Deus. Obrigado a vocês, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre esse tema: depressão e outros sofrimentos. Porque a depressão é um sofrimento tanto quanto os outros, e também ela pode ser dissipada conforme os outros. Eu esqueci de colocar a minha caneta. Então, esse é o nosso tema. Vamos transcorrer sobre esse assunto e vamos passar por muitas páginas da nossa querida Joana de Ângeles. Não poderia ser de outra maneira, de outra forma. Então, iniciando o nosso encontro, o quadro a seguir, o livro Vitória sobre a Depressão. E nós temos aqui o texto inicial, a mensagem inicial desta obra. De início, o esclarecimento do paciente. Você está doente? Você está com depressão? Então escute-me agora. De início, o esclarecimento do paciente a fim de que adquira a consciência de responsabilidade, dispondo-se à recuperação a esforço pessoal, sem o mecanismo passadista de transferir para outrem o que ele deve realizar. Porque muitas vezes a pessoa está doente e começa a esperar que o outro resolva. O primeiro que tem que pensar em resolver é ele próprio. Porque o próprio ser é o melhor médico dele mesmo, em todos os sentidos. Não tem como. Ou você acha que é outro? Não, a sua fé te curou, então ele próprio vai buscar o recurso. Aí está. Muito obrigado. Em seguida, o hábito saudável da oração, dos bons pensamentos, através de leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior, da fluidoterapia e da água fluidificada. Tenho muito testemunho sobre Tenho muito testemunho sobre a oração e a água fluidificada. Pois é. Então, esses são os primeiros parâmetros. Você quer ficar bom? Está com algum sofrimento? Então, parte para esse caminho. Porque se você não assumir a responsabilidade, você vai continuar com o problema. E ele vai passando. Até que você realmente assuma a responsabilidade consigo mesmo. Não tem como ficar esperando que o outro resolva o problema que temos. É problemático. Aí, aqueles amiguinhos, se aproximam, opa, é por aqui mesmo. E a coisa vai rendendo muito mais.
Confiar em Deus em primeiro lugar, depois de nós, né? Pois é, perfeitamente. Mas é isso aí. Isso tem que assumir responsabilidade. Dispondo-se à recuperação, a esforço pessoal. Se você está com um problema e você não se esforça pessoalmente, você vai continuar com o problema até você realmente assumir. Não tem como. Ou então, acontece aqueles casos que nós já sabemos, né? Você tem um problema, você tem uma doença, câncer. Aí você vai ao médico, vai na cirurgia, né? Faz aquela, como é que é o nome? Radioterapia, etc, etc, etc. Aí resolve, eu fiquei bom. Mas pessoalmente você não se resolveu. Daqui a pouco o câncer volta de novo. Tem aqueles que voltam e aqueles que não voltam. Aqueles que voltam e que não voltam, realmente assumiram. Os que voltam. Cuidado com a ira. Chegou falando aqui, chegando falando que está virada. Tem que tomar cuidado. Depois a gente vai ter que socorrê-la. Problema sério. Mas se você não assumir a responsabilidade, o problema vai continuar. Vamos em frente? Vamos em frente. Sofrimento, plenitude. Esse livro é sensacional. Plenitude. Esse livro é aquela moça lá que trabalha, esqueci o nome dela. A que faz a autocura lá no Leão Denis. Matias, Luzia Matias. É isso, a Luzia. Mas ela não está mais no Leão Denis, não. Não? Ela foi para Antônio Jaquim. Ah, é? Tiraram ela de lá. Muito bem. Sofrimento. Vamos ver. Isso está no capítulo 1 desta obra. Vamos ver o que Joana fala sobre sofrimento. O homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento que se lhe apresenta como adversário soez. Ele trabalha. Ele quer eliminar, quer vencer o sofrimento. Em todas as épocas, ele vem travando uma violenta batalha para eximir-se a dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, trombando depois em mais graves aflições. Por quê? Aí vai o questionamento. Por quê? Por que isso acontece? Porque ele se deixa levar pelo nervosismo, pela falta de aceitação do sofrimento, e aí piora. Ao invés de melhorar, se ele aceitar com resignação o sofrimento, não perder a fé em Deus, consequentemente vem o bálsamo para que ele tenha um alívio. Agora, observe. Para eximir-se a dor em contínuas tentativas. Como ele é capaz, como o homem é capaz de diminuir essas contínuas tentativas? O que é preciso? O que acontece? O que acontece? Tentativas infrutíferas. Por quê? Por que elas se repetem? Porque a pessoa se afasta das leis divinas. Se continuar conectado com a divindade, ele se torna forte, né, espiritualmente, e vai se afastando cada vez mais. Ele desencarna, reencarna, ele está encarnado. Aí ele resolve que vai eliminar, ok? Sim. Bom, vou eliminar esses problemas que eu estou tendo dentro do sofrimento. Aí ele vai para o processo reencarnatório, ok? Sim. Aí traça toda uma pauta do planejamento reencarnatório. Aí ele reencarna. Preparado, presta atenção no preparado para resolver a questão.
Mas aí não resolve. O que acontece? Não resolve por quê? Tem, muitas vezes a pessoa acha que sozinha ele pode tudo, sozinha nós não somos nada. Por muito capacitado que esteja, nós sempre precisamos de ajuda. Mas ele fez uma pauta, ele fez um planejamento reencarnatório para eliminar aquilo. Fez um mapeamento genético e recebeu um corpo preparado de acordo com a pauta reencarnatória que ele fez. Mas mesmo assim ele vai precisar de auxílio. O fato do espírito preparou a pauta, fez um mapeamento genético, então ele está com um corpo preparado para não ter mais aquela intensidade dos sofrimentos que teve na reencarnação passada. Mas as energias aqui são muito pesadas. Então, mesmo ele estando preparado, ele precisa de ajuda. E se ele é orgulhoso, não aceita ajuda, o que vai acontecer? São as escolhas que ele vai fazer. Então você está dizendo que quando ele reencarna, ele faz escolhas que são completamente adversas àquelas as quais estão na pauta reencarnatória, do planejamento. Ele faz outras escolhas que não aquelas que ele fez quando estava preparando o planejamento reencarnatório. E toda escolha tem que ser feita conectada com a lei divina, senão não dá certo. É causa e efeito. É a lei de causa e efeito. Encontrando infrutíferas nas quais exaure as forças, o ânimo, o equilíbrio, tomando em mais graves aflições. Então veja, todos nós fizemos um planejamento reencarnatório para sermos melhores. Sim. Ok? E aí, visto isso que aí está, muitos dos sofrimentos que nós estamos tendo é porque não estamos seguindo a nossa pauta reencarnatória. Sim. Estamos fora daquilo que nos comprometemos. O compromisso não está sendo aquele que nos comprometemos. Eis a questão. Por isso, muitos dos sofrimentos que nós estamos tendo não são sofrimentos de porque cometemos erros no passado. Não são sofrimentos de reencarnações passadas. Muitos são da escolha desta própria reencarnação. Esse é o grande detalhe. Porque se nós seguíssemos realmente o nosso planejamento reencarnatório, os problemas que teríamos seriam muito poucos. As doenças que iríamos adquirir também seriam muito menores. Teríamos problemas, dificuldades, porque isso não tem como. Mas muitos das inconveniências, dos distúrbios que estamos tendo, são escolhas do presente. Por exemplo, quer ver? Os divórcios que acontecem, os feminicídios que estão acontecendo aí constantemente. Você acha que alguém fez escolha para ser um assassino? Alguém fez escolha para que o casamento não desse certo? Evidentemente que não. São escolhas do momento. E por que agora uma pergunta especial? E por que essas escolhas no momento acontecem? Por quê? Qual o fator principal dessas escolhas que acabam criando maiores problemas para todos nós? Estamos afastados da mente espiritual. Oi? O que é isso? Distante do o que é isso? Em outras palavras, o que é isso? Sabe por que isso acontece? Afastado de Deus, eu acho. Sabe por que isso Fica acontece? perde conexão. Deixa Deus de lado. Então, o que acontece? E deixar Deus de lado, o que é? É não dar importância a Ele, não procurar conversar com Ele diariamente através da oração. Então vamos uma coisa mais confundente. Mas através da oração nós conversamos com Ele. Sabe por que essas coisas acontecem?
É a ilusão do materialismo. Sim. A ganância. É a ilusão do materialismo. A ganância para a comida, para o ouro. E a ilusão do materialismo está em quê? Está aí o egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme. Tudo isso. É materialismo. Pacote. Por isso que Agostinho falou que o Espiritismo não matou o materialismo. Ou seja, aquele que é realmente espírita não se deixa levar pelo materialismo. Sim. É o espírita cristão. Essa é a ordem dos fatos. E quando você fala isso, tem espírita que treme. E agora? Eu vou com excesso. Eu fico alarmado, certo? Eu entro na internet, ou no Facebook, ou em outro lugar qualquer, está lá a casa espírita dizendo estou de recesso, pois nós só voltamos em fevereiro, só voltamos em janeiro. O que é isso? Isso é casa espírita? Não, é casa materialista, porque está parando os trabalhos espirituais para atender fatores materiais. Todos. É impressionante isso. É impressionante. Ah, mas a gente tem que fazer assim porque não aparece ninguém não. Vai tu, vai lá na casa espírita, abre a casa espírita e faz o teu trabalho. O problema é do outro, não é teu. Agora, se você está aderindo à causa, todo mundo vai achar que está certo. Vai lá, abra a casa, faça funcionar, não importa que dia seja. Não. Mas é melhor um bolinho de bacalhau, né? A coisa é séria. A coisa é séria. É bem séria. Quando se fala em responsabilidade, quando falou ali, é isso, responsabilidade. Responsabilidade contigo. Você é espírita. Você não é corpo físico. O dinheiro que você tem vai ficar todinho aí. Sabe o que você vai levar? Todo mundo já sabe, né? Eu conheço mesmo. Eu escutei de uma pessoa assim, não posso ir no curso, não, porque eu tenho que arrumar minha mala para eu viajar. Pois é. Aí me fala isso e eu digo que é verdade, aí não gosta mais de mim. Para até de me chamar, não vou parece coisa. Eu vou fazer o quê, né? É assim mesmo. Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Veja bem. Pelo menos diminuir-lhe a intensidade ou acalmá-lo, de modo a poder fluir os prazeres da existência em incessantes variações. Todo mundo quer isso, mas para isso tem que ter responsabilidade, compromisso. Disciplina, né? Pois é, senão você não vai passar incólume, não, você vai ter mais sofrimento ainda. Ao invés de você, na reencarnação, diminuir a quantidade do sofrimento, estava desse tamanho, encheu a sala. Encheu a sala. Aí tirou um pouquinho assim. Você não consegue, você bota 2 salas cheias. Aí na próxima você tem mais. Aí ao invés de continuar na Terra, para onde você vai? Pois é, para um plano inferior, para poder despertar. Ele disse que era muito grande, né? Mas tem um porém aí, sabe, pai? Eu acho assim. Joana também aponta o seguinte, dentro do que eu entendo, né? Existe toda essa estrutura para você se reformular, para você se melhorar, mas ela entende que você também vai ter quedas. Ela entende isso, ela fala sobre isso, que nós vamos ter quedas, mas não é uma coisa que você vai se manter. Você tem a queda, mas você tem que reverter isso. Levantar, sacudir a poeira. Você tem que se esforçar. Sim. Você se esforça. Você sabe que nós todos estamos propícios a cometermos erros. E cometemos. Bastante. Mas você se esforça para que não aconteça. Ou se você faz esse tamanho erro, agora diminui um pouquinho. Aí se você comete uma falha, um erro, um desequilíbrio, depois você se arrepende. Você já está entrando em sintonia com uma melhor energia. Você já sabe, cara, por que eu fiz isso? Eu não deveria tê-lo feito. É por aí, esse caminho. É o que Joana fala. E é assim. E é assim.
E nós devemos... Por quê? Porque nós nos impregnamos. Porque nós não seguimos um caminho reto. Então nós pautamos na nossa memória, que ainda está bem viva em nós, coisas completamente que não prestam. E elas vêm. E elas aparecem. E a cada queda que nós temos, ao levantarmos, devemos acionar a gratidão. Porque você cai, se machuca, fica todo doído. Aí, dentro de pouco tempo, você restabelece de novo, você também parece que você caiu. Então, vamos aproveitar essa... Vamos acionar a gratidão. Aproveitando a sua fala, eu passei por uma situação muito chata, me deixou muito descompensado, vamos dizer assim, né? Mas, quando chegou a noite, parece que alguém mandou uma mensagem exatamente o que eu precisava ver. Uma mensagem sobre os guerreiros da luz. Sim. E teve uma outra também. Aí agradeci, eu li já aquela mensagem. Ainda ficou uma coisa com resquício, ainda não está tudo diluído, mas aquilo foi um despertamento. Presta atenção, olha a mensagem. Né? E sabe que aquilo que aparece assim, do nada, tem um contexto aqui. É exatamente isso. Eles estão atentos ao que a gente está sentindo, está percebendo. Eles estão percebendo as nossas atitudes, que tipo de sentimento que nós estamos fazendo, na mesma hora vem o auxílio. Chega. Sim, com certeza. E se você tiver gratidão pelas mínimas coisas, isso aí aumenta. Você vai cada vez mais recebendo auxílio na hora que você escorrega. Gratidão será o próximo tema, segundo a tua solicitação. Sim. Vamos dar sequência aqui. Imediatista, interessa-lhe hoje, sem visão do porvir. Guardem esse porvir. O imediatista é aquele. Não tem que fazer tomar. Executa. Não passou pela reflexão. Vai ter um tombo. Vai levar um tombo. Normalmente é isso. É por isso que se fala, né? Alguém te ofendeu? Para. Não responda nada. Reflete, porque aí você vai entrar numa frequência adequada e vai ver que aquele sujeito é um indivíduo do espírito que ainda está portando uma ignorância. Então, trata o outro dessa maneira. É por isso que se faz de conta que não entendeu. Eu tenho feito assim, faço de conta que não entendi. É por isso que diz que o outro só dá aquilo que Faz tem. de conta que não entendeu, melhor maneira. Aí o outro vai pensar assim, também ele é idiota, nem entendeu o que foi o problema dele. Não é teu o problema, sabe? A gente muitas vezes se preocupa com o que o outro vai pensar. O que o outro vai pensar é problema dele. Sabe? Então, deixa pra lá. Ele quer pensar o que você, o que quiser, pode pensar. Você pensa de mim uma coisa, ela outra, ela outra, ela outra. Cada um pensa diferente. Então, se você for se preocupar com o que o outro pensa, sim, então é melhor entrar num barril cheio d'água e de cabeça para baixo. Ah, Deus do céu. Vamos em frente. E eu continuo com a Joana. Olha a Joana aí. Capítulo 8. O homem perante a consciência. Item. Os sofrimentos humanos. Trechos. Trechos porque não dá. Né? Aqui nós estamos fazendo uma síntese de todo esse assunto. Não dá para... Capítulo todo, sim. Só se fosse um seminário, poderia se estender mais. O seminário, mas ainda assim no seminário também não dá para falar tudo. Sim. Né? Então a gente faz uma síntese e cada um vai usar a sua reflexão, seus conhecimentos e tentar explorar, né, o assunto. Vamos em frente. Senão não teremos tempo. O sofrimento se apresenta na criatura humana como uma enfermidade que necessita de tratamento conveniente, em que se invistam todos os valores ao alcance pela primazia de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio fisiopsíquico. Você tem algum sofrimento? Agora não você disser que não tem, eu vou dizer que você está mentindo. Sim, mas eu nem considero sofrimento. Não? Considera o quê? Não
considero que é uma etapa que eu tenho que passar para mim poder... E por que você tem que passar? É porque eu sou imperfeita, né? E por que você é imperfeita? Porque você cometeu algo errado, né? Sim. Então, para consertar esse algo errado que você exercitou, você cometeu, né? Você vai ter um sofrimento para o ajuste. Sim, mas é um sofrimento. Não encargo o sofrimento, não. Mas é sofrimento. É sofrimento. Você só não tem sofrimento quando está tudo legal, quando você não tem preocupação maior em consertar algo, aí você está sem sofrimento. Eu conheço uma pessoa que não tem sofrimento algum. Só não conheço pessoalmente. Sem problema ninguém. Eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que ele não tem problema dessa ordem de sofrimento. Quem é? Jesus. Jesus. Só podia ser. Porque todos nós temos sofrimento. Sim. É o sofrimento de ajustar uma coisa, de ajustar outra. E por que você tem? Porque você cometeu algo errado. Senão correria tudo tranquilo, tudo estaria em harmonia. Sim. Nada estaria fora dos eixos, tudo em harmonia. Isso não acontece conosco, todos nós temos. Não, a cada vez que a gente escuta o noticiário sobre essas guerras, não é? A gente... Escolha deles, né? Não é o sofrimento direto para a gente, mas mexe com a gente. Presta atenção. O sofrimento se apresenta na criatura humana como uma enfermidade que necessita de tratamento conveniente. Não é só a ferida, não. Sim. São os sofrimentos íntimos. Esses é que são os piores sofrimentos. Sim. Uma ferida é tranquilo. Você vai, passa remédio, daqui a pouco a ferida está. Mas o sofrimento íntimo, e muitas vezes você não sabe nem como é que você vai começar. Como é que eu resolvo isso? Você tem uma diferença com alguém. Certo? Tem uma diferença com alguém. Tem problema. Você, muitas vezes, tem até dificuldade de chegar a essa pessoa. O que eu vou dizer? Como é que eu vou falar? Às vezes, essa pessoa está no teu grupo familiar e você tem dificuldade de aproximação. Você está vendo o problema, você vê a dificuldade e você não sabe como vai chegar nessa pessoa. Isso é um sofrimento. Mas quando Um sofrimento que você promove em você mesma, com vários fatores. Pode ser orgulho. Quando acontece isso, eu procuro vencer Seu isso orgulho. aí, né, e aproximar. Não, vou me rebaixar. Tem uma série de fatores. E é um sofrimento isso. Entende? É por isso que Joana nos coloca dessa maneira. E isso é uma enfermidade. Enfermidade da alma, do espírito. Isso acontece em família mesmo, não tem jeito. O vizinho também. Acho que família é mais profundo. Que necessita de tratamento conveniente. Tratamento conveniente não é só um tratamento médico, é um tratamento da própria alma, do próprio ser para com ele mesmo. Do estudo, do conhecimento, da ampliação do conhecimento, de saber por que ele existe, por que ele está passando por tudo isso. Por isso, nós estudamos o processo reencarnatório. Para podermos realmente mergulhar nisto aqui. Porque quem não conhece o processo reencarnatório, como ele é feito, como ele se produz, passa batido por isso aqui. Sim. Não tem a profundidade que nós temos. Ele vai dizer, não, isso é por causa de reencarnação passada, mas e daí? Mas e daí? Não, isso é porque você cometeu erros em reencarnação passada. Tudo bem, mas e daí? O que acontece? Quais são os pormenores disso tudo? Sem o conhecimento, ele não consegue a reforma íntima. Pois é, perfeitamente. Perfeitamente. E aí quando você fala para alguém, e para você se educar, você primeiro tem que se evangelizar. Se você não for evangelizado, você não tem a educação plena. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Certo? E as pessoas ficam sem saber por quê. Por falta de conhecimento e uma maior profundidade do planejamento do processo reencarnatório. Não tem como ser de outra maneira.
E a reforma íntima é uma libertação, né? Eu sei que já anda acontecendo isso comigo. Eu já me libertei de muitas coisas que me atormentavam. Eu vejo a questão do planejamento reencarnatório até em vídeo mesmo, que é muito superficial. Não tem aprofundamento. Não tem. Não. Eu já vi vários, aí recebo vários. É muito assim, sabe? Não tem aprofundamento. É muito por cima. Não tem aprofundamento. Eu sei, passa. Só alisando. Não tem, entendeu? É porque não estudam. Pergunte a alguém: você conhece o perispírito? Pergunte quantos livros leu sobre o perispírito. Isso pra caramba, eu estou estudando perispírito. Pois é. Muito difícil. O melhor livro é o do Zimmermann. É o melhor livro que tem sobre o perispírito, por enquanto, é o do Zimmermann, mas essa pessoa. Complicado. Nós daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos em frente aqui. Deste modo, o sofrimento pode decorrer de um desgosto orgânico ou mental, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. Aí que vem o Alzheimer. O sofrimento mental causa um processo degenerativo do instrumento material do homem. As doenças campeiam e a receptividade daqueles que se encontram impulsos nos códigos da justiça divina sofrem-nas, mediante as coarticações, são restrições danosas dos mecanismos genéticos. Eis porque o mapeamento, ou por contaminação posterior, eis porque a escolha da existência atual, escassez alimentar, traumatismos físicos e psicológicos, num emaranhado de causas próximas, decorrentes dos compromissos negativos do passado mais remoto. Vejam quantas atividades negativas nós podemos encontrar no sofrimento de Deus. Quanta sabedoria tem no ano, né? Contaminação posterior. Danosos mecanismos genéticos por contaminação posterior. Quer dizer, você contamina o teu corpo que veio preparado para determinadas ações. Na própria existência você contamina esse mapeamento genético. Aí você passa a ter uma determinada doença que não estava prevista no teu planejamento reencarnatório, mas pela tua má atitude, pelo teu mau comportamento nessa existência, você deu pancada nas células e elas ficaram contaminadas, intoxicadas. E aí você vai ter um problema. Você não tinha que ter um problema, digamos, no fígado, mas você exagerou na gordura, pintou e aí você passa a ter um problema no fígado. Mas não estava previsto isso. Quer dizer, foi a tua escolha de ser mal educada no teu sistema alimentar. Olha como é que as coisas vão acontecer. As emoções atacam os órgãos, determinados órgãos. Perfeito. E você veio preparada para não ter, mas está aí, olha. Sofre mediante as restrições danosas dos mecanismos genéticos. Você vai além daquilo. A educação tem que se dar em todos os sentidos. Sim. Eu vou para o churrasco, vou para uma feijoada, vou comer aquela panela todinha. Come. Você pode. Às vezes até esconde para ninguém mais. Mas você é espírito, você está com uma ferramenta de trabalho. Se você está numa indústria com uma determinada máquina e você tem que ter certos procedimentos com ela para que ela funcione bem, se você não tiver esses procedimentos, você agir de maneira estúpida com a máquina vai ter problema, não vai? Vai parar a produção, certo? E parando a produção, o chefe vai vir em cima de você.
Por que você fez isso? Quer dizer, o nosso corpo é a mesma coisa. Eu, espírito, tenho que cuidar bem da minha ferramenta para não ter problemas. Porque ela foi preparada dentro de uma determinada pauta reencarnatória, um planejamento reencarnatório. E eu já conheço isso. Então, em conhecendo isso, se eu exagero em qualquer sentido, a minha responsabilidade é sendo duplicada. Porque eu sei que não devo fazer. E aí a máquina vai ter problemas. Estava previsto? Não, não estava previsto. Eu fiz com que viesse a acontecer. Arranjei mais um probleminha para a próxima existência. A começar, após o desencarne, na existência espiritual, no plano físico, no plano espiritual. E lá também tem problema, lá também se fica doente. Lá também você degenera, dependendo do que você queira fazer. Quem bebe fumo, então, meu Deus. Lá você faz tudo que você faz aqui, mais alguma coisa. Tanto é que o que temos aqui são cópias imperfeitas daquilo que tem lá. Já ouvimos isso, não? Então, veja bem. E lá, a impunidade não é como aqui, não. Aqui, a impunidade às vezes custa e não aparece. Está aparecendo uma porção de coisa por aí, não vou falar sobre isso. É por debaixo dos panos. Tá difícil o Rio de Janeiro, né? Tá, não é? Tá difícil o Rio de Janeiro. Mas não vamos falar sobre isso, vamos em frente aqui. Por fim, surge o sofrimento dos condicionamentos de ordem física e mental. Claro, agimos de toda aquela forma errada, vão surgir os sofrimentos. Né? Não é aqui. Os hábitos arraigados, prestem atenção nisso. Os hábitos arraigados constituem uma segunda natureza, com prevalência na conduta psicológica do homem. As alterações e transformações produzem sofrimento pela necessidade de ajustamento, pelo esforço da adaptação e os altos e baixos da emoção, que tende a reagir às mudanças que se devem operar na conduta. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Mas não é assim. Essa forma daqui é muito melhor e não acontece todo esse embaraço que você está fazendo. Não, mas eu aprendi assim, eu vou continuar assim. Quer dizer, se habitua com aquilo e não quer mudar. Não, eu vou mudar só porque o Quaresma falou? Não tem essa, né? Eu vou mudar só porque minha mãe está dizendo isso? Eu vou deixar de fazer só porque o fulano falou que não é desse jeito, é do outro? Não. Ele pensa que é o quê? Não tem muito disso. Então você traz aqueles hábitos arraigados de reencarnações passadas, uma segunda natureza, com prevalência na conduta psicológica do homem. Ele assume aquilo e aquilo tem que ser. Mas espera aí, Graça, você está lembrada de quando você estava desencarnada, você passou por uma série de critérios para fazer uma pauta reencarnatória, para você viver nessa existência consertando tudo aquilo, você continuou com esse hábito. Muda. São manias que a gente tem e a gente precisa mudar. Muitas delas. Não é? E de vez em quando mania. De vez em quando a gente tem despertamento, né? Até mesmo em sonhos, a gente sonha. Mania de não aceitar um aconselhamento. O problema dele, ele pensa desse jeito. Mas, peraí, se eu já ouvi falar em reflexão, não possa refletir um pouco mais. Ele falou para você, de repente, ele falou, então, ele já tinha passado por essa situação. Ou então verificou que você age dessa maneira.
reflete um pouco. De repente, dá para você dar um jeitinho nesse teu hábito, melhorar um pouquinho. Sim. Porque as alterações e transformações produzem sofrimento. Prestou atenção? As alterações e transformações produzem sofrimento pela necessidade de ajustamento, pelo esforço e adaptação. E aí? Você está fazendo uma coisa completamente errada. Completamente errada. Mas você já verificou que você pode fazer de uma outra maneira muito melhor. Mas vai te causar sofrimento pela mudança que você tem que operar em você mesmo. Então, você terá o sofrimento da mudança, mas é para melhor. Então é salutar. Caracterizado como sofrimento, porque você estava no momento errado e agora você vai passar para o melhor. Então, como você tem que ajustar-se dentro desse conceito, dessa mudança, você tem esse sofrimento, mas é para melhor. Porque quando você sair daqui e passar para cá, aí fica muito melhor. Tudo mais suave. E acabou. Mas o sofrimento, você mesmo causou, porque você estava fazendo errado, porque você estava mal, você estava num comportamento completamente errôneo. Então o sofrimento não é porque você está passando para melhor, é porque você estava num comportamento errôneo. E dali você está se livrando daquele sofrimento. Quando você chegar aqui, o sofrimento acaba. O que você está rindo? Porque você está fazendo isso? Todas nós. Mas é. Quer dizer, é um sofrimento, mas um sofrimento para você ir para o ambiente mental sadio. Mas o sofrimento só é causado porque você estava num patamar completamente errado, fazendo coisas que não devia. Eis a questão. Então, é algo salutar. E a necessidade de ajustamento pelo esforço da adaptação. Está aqui. E os altos e baixos da emoção que tende a reagir às mudanças que se devem operar na conduta. É isso. Esse é o sofrimento. Mas é um sofrimento salutar, porque você está saindo de um ambiente ruim que você quis ficar lá para um ambiente melhor. E aí acabou o sofrimento. Então é sadio, né? Encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas, que procedem dos atos degenerativos, próximos ou remotos, referente às suas reencarnações, ao lado daqueles que ressumam das dívidas kármicas, estão os decorrentes das suas emoções desequilibradas, que têm nascentes no egoísmo, no apego, na imaturidade psicológica, dentre outros, apresentam-se em plano de destaque o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente engendrando sofrimento. Dentre outros, né? Dentre outros. Maturidade psicológica. Realmente. Você ainda vai ficar irada. Você chegou hoje falando isso aqui. Olha só. Você que pediu para falarmos da ira. Então você tem que sair desse ambiente, não se causa sofrimento. Hoje é assim. Depois que eu comecei a conhecer Joana, todos os problemas que eu tenho um prazo para terminar. Bom, antigamente eu botava 72 horas. Aí não, já está indo. Você já conhece Joana. Aí passei para 48. O máximo que ele pode durar é 24 horas. Se não virar doença, não pode virar doença. Já resolveu? Já xingou? Já reclamou? Tá, agora toma. Respira e volta para o equilíbrio. Porque se não for assim... E como é que chama o sofrimento que eu botei no quadro no início? Não é decepção,
Como chama? Depressão? Hã? Depressão? A depressão, né? A minha memória, os meus neurônios estão ruins já, não funcionam bem. A depressão é justamente quando a pessoa leva por muito tempo. Assuntos pessimistas, assuntos imprestáveis. É o que causa uma tristeza. Você pode ficar triste, mas você não tem que ter uma tristeza profunda. Daqui a pouco. É porque aí eu acho assim, se você não vive essa emoção que te incomoda, você não adquire experiência. Você viveu aquilo veio, te incomodou, te exterminou. Aí depois, bom, peraí, como é que eu vou fazer isso? Você vai adquirindo entendimento como deve se melhorar a si próprio, porque você teve aquela vivência. É um aprendizado. É como nós estamos vendo aqui. Tá? As alterações e transformações que produzem o sofrimento pela necessidade de ajustamento. É um esforço. Agora, esse sofrimento é muito inferior ao sofrimento de uma depressão, né? Ah, sim. A depressão é a alma mesmo. É um estado depressivo que leva a uma série de alterações psicológicas, mentais, psíquicas e, por final, orgânicas, né? Problema sério. Mas não é só a depressão que causa isso, não. Outros problemas também, outros sofrimentos também promovem esse tipo de situação. Né? Muitas pessoas ficam agoniadas por causa de dinheiro. Né? Elas têm uma agonia constante por causa de dinheiro. Dinheiro. Aí daqui a pouco ela vai para um berço de um hospital. Sem dinheiro. Sem dinheiro e sem saúde. Sim, porque causa um gasto orgânico incrível. Primeiro, que é uma deficiência mental, né? Ficar materializada nesse tipo de assunto. E com isso ela está degenerando o organismo, as células estão sentindo. As células então estão se intoxicando. A máquina que temos, esse mapeamento genético está sendo todo adulterado. E aí não tem jeito. Né? Aí vai gastar o que não tem, o que pensava que queria ter. Se desencarnar dessa forma, vai continuar lá desse jeito, né, seu pai? Oi? Se desencarnar desse jeito, vai continuar lá. Ah, com certeza. Lá tem hospitais maravilhosos. Pode ficar internado 1 ano, 100 anos, não tem problema. Não sei se não disse Sigério, não, Sigério, não, né? Sigério, encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas que procedem nos atos degenerativos próximos ou remotos. Já vimos isso, né? As suas reencarnações. Então a gente está vendo aqui, né, que muitos dos problemas que temos, a gente se traz de reencarnações passadas e que não foram poucas. Não foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 100. Às vezes muito mais. Então a gente traz uma série, né, de defeitos, coisas boas que já desenvolvemos, outras não, e que tem esse processo degenerativo e nos causa um sofrimento para nos reorganizarmos. Nós estamos numa reencarnação onde o sofrimento está nos envolvendo. Não tem quem disser que não está sofrendo, não pode dizer que está mentindo. Porque todos nós estamos com uma teia de sofrimentos. É o sofrimento de corrigir isso, é o sofrimento que eu preciso aprender. Faço-me entender? Sim. Eu preciso conhecer. É um sofrimento, é a adaptação que você necessita. Mas é algo sadio, procurar o conhecimento. É um sofrimento, causa um sofrimento. Chamamos de sofrimento, mas coloca isso entre aspas. Certo? Porque é algo sadio, você precisa aprender. Bom, Jesus passou por esses sofrimentos todos do aprendizado. Ele não teve deslizes, mas teve dificuldades. Ele foi vencendo as dificuldades, sem deslize. Nós cometemos muitos. Por isso estamos aqui. Tendo o sofrimento de nos regenerarmos.
coisa que Jesus não precisou fazer, porque ele seguiu um caminho reto, e nós não. Nós estamos em regeneração, e muitas vezes na própria regeneração nos degeneramos. Mais ainda, esse é o grande problema. Haja vista o que temos visto no mundo atual, né? Falávamos isso aqui no início com a Rose, né? Todo dia você liga a televisão para ver um jornal, é feminicídio, é o cara que matou a mulher, porque ela não me quer mais, então eu vou acabar com ela, como se a mulher fosse propriedade dele. Veja a falta de conhecimento espiritual nisso. Veja a falta, mas é uma falta enorme. Falta de conhecimento do que é estar aqui reencarnado. Ele nem sabe o que é reencarnação. Se não soubesse, ele não ia fazer isso. Claro! Ele não tem conhecimento nenhum de espírito, nada. É o caso daquele alemão que tocou o cachorro e estufou o cachorro, matou. Foi, passou na televisão escancarado, um alemão mesmo, um bandido que estava aqui. Então a gente tem visto, né? É como diz Bezerra, esse povo está fazendo um teste final. E muitos vieram do exílio, como nós já vimos. E tem até mensagem para vocês. Muitos já vieram do exílio. É um teste final. Está difícil de passar, né? Aí as pessoas normalmente, aquele que não tem conhecimento, diz assim, mas o mundo está ficando pior. Está enganado. Está melhorando. Está melhorando. Você quer que seja pior? O pior estava lá quando você viu na época primitiva. Está lembrado disso? Então, diga, pode falar aí. Eu assisti uma palestra do Haroldo, e justamente ele falando sobre os sofrimentos que, como você mesmo falou, né, que nós temos que resolver. E ele é juiz, né? Então ele disse que perguntou com um preso, ele já tinha cometido 108 assassinatos. Nossa! Aí ele perguntou assim para ele, e você consegue dormir? Você está com a consciência que assim, há 10 anos eu não consigo dormir, porque todo dia ele pensa em cada assassinato que ele cometeu. Então a pessoa quer resolver, igual um outro também que ele falou, que estava devendo uma agiota. Ele foi lá, e ficou no sofrimento, entrou em depressão, aquela coisa toda. Ele foi lá, matou o agiota para se livrar da dívida. Isso tem acontecido, hein? Aí o Haroldo adiantou, não, ele trouxe mais problema para ele mesmo. Ah, sim? Achando que vai resolver um problema, mas ele está assim mesmo. Não só pela própria mentalização dele próprio, como pela energia que o outro está emanando na direção dele. Sim, foi o que ele falou. Ele, pelo contrário, esse que matou esse 108, ele chamou ainda assim, né, os amiguinhos, igual a ele, né, para ficar perturbando. Quer dizer, da mesma forma, ele se livrou. Só piorou. Você está refletindo a respeito da depressão? Sim. Isso tudo leva, né? Isso tudo é. Voltei à plenitude. Voltamos à plenitude e no mesmo capítulo 1. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado uma doença da alma, que ainda se atém às sensações e opta pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. É uma doença da alma. É da alma. É claro. Mas eu agora estou fazendo melhor aquilo que eu fazia ruim. Pois é, mas você está sofrendo, tá? Para poder ser melhorado. Pois é. É da alma. Deu para entender? Não é no teu corpo. O corpo está com problemas porque você tem problemas. Espírito. Deu para entender? Então é isso, Quaresma. Eu é que sou o comandante desse corpo perfeitamente. E se você tem problema, ele sente. E você degenera. E sabe o que acontece contigo? Você é responsável.
por 100 trilhões de células. E agora? Você é responsável por esse corpo que você está usando, que você está hospedado. São 100 trilhões de células que estão sob o teu comando e que você deve tratá-las muito bem. Então, pense melhor. Coloque a mente em patamar elevado, a modo de fluidificar essas células com as melhores energias. Faço-me entender? Perfeitamente. Mas de vez em quando eu sinto uns problemas, eu tenho assim, um probleminha no rim, um probleminha na bexiga, um probleminha no fígado, um probleminha no coração. Pois é, mas essas células já vieram preparadas para você sentir essas dificuldades, porque elas fazem parte do teu processo de regeneração, certo? É isso. Então elas já vieram com essa deficiência. Agora as outras não, as outras tenha cuidado, porque você está criando problema, você vai responder por isso. Mas a célula não entende nada, você que pensa. Ela trabalha e tem uma moça, uma senhora que se chama Joana de Ângeles, que ela diz que as células têm consciência. Como pode, Quaresma? Pode. A célula que está no fígado, ela sabe exatamente o trabalho que ela tem que fazer e faz. A célula que está na tua unha, sabe exatamente o trabalho que tem que fazer e faz. Mas eu não estou vendo, é claro. Você ainda é muito inferior. Quando você chegar um pouquinho mais à altura, você vai ver a célula trabalhando, ok? Por enquanto é só, vamos à tela. Os cabelos. Faço-me entender? Quando ele cresce. Quando vê, já está grande. Sofrimento, portanto, deve ser considerado uma doença da alma. Observe que uma doença da alma, ela vai ter repercussão em tudo. Em tudo. Em tudo. Nos teus afazeres, no teu comportamento, nas tuas ações, no que você pensa, em tudo. Nas tuas realizações, vai haver uma interferência generalizada. Generalizada. Por isso, a manutenção do equilíbrio. Por isso, o pensamento positivo. Por isso, o pensamento no bem. Tem um médico, depois eu vou mandar um vídeo para você, que ele fala sobre hipnogenética. Né? Então, é muito interessante. Ele foi aluno, não, como é que se diz? Seguidor da Marlene Dom. Marlene Dom que deu muito puxão de orelha. A Marlene Dom era médica. Aí, é muito interessante a palestra dele. Rapaz novo ainda. Eu vou mandar para você, enviar para você. A Marlene Nobre foi quem colocou em evidência a reencarnação de Emanuel. E quem era o grupo familiar de Emanuel. Foi Marlene Nobre que colocou isso em evidência. Sob orientação, evidentemente, de Chico Xavier. Eu vou enviar para você essa palestra desse médico. Nessa fase dos interesses imediatos, todo o emaranhado de paixões primitivas propele o ser na direção do gozo. Vai gozar dessa vergonha, vai. Goza mesmo. Depois não reclama, né? Sem a ética necessária ou um sentimento de superior eleição. E o atira dos cipoais, dos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus, que lhes destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis devoradores. Sabe o que eu percebi nas paixões? O fanatismo. Também é. Veja bem. Nessa fase dos interesses imediatos, todo o emaranhado de paixões primitivas propele ser na direção do gozo. Ele quer ter um gozo. Em amplo sentido, o espectro é enorme. Certo? É o gozo de ter feito aquilo, é o gozo de não ter feito, é o gozo de ver o outro em situação deficiente, é o gozo de fazer uma obra, é o gozo de ir para as ilusões que lhe passarem pela mente. Isso daí, evidentemente,
vão contaminar a defesa orgânica. Está vendo? Mas eu vou para a festa sempre. Eu vou para aquela parada lá, vou para aquele negócio que tem lá de festa de wave, como é que chama? Rave. Rave, vou para... Não tenho nada. Aguarda. Parece. Aguarda. Olha só. Aguarda. Você vai ter outras tantas existências. Não tem nada agora? É o que você pensa. Está tudo armazenado, guardado para você. Segura. A festa rave é uma festa eletrônica. O som é horrível. Do meu quarto, quando tem, eu escuto aquela batida. Não sei como é que o indivíduo está dentro do meu colégio. Imagina a pessoa ali dentro daquele troço. Agora você não está gostando dela, né? Quem sabe você já gostou, por isso ela está perto de você. Vamos lá pertinho dela, de novo, quem sabe a gente atrai. Não. Então está se reunindo. Essa rede está fora. O funk também está fora. Também detesto fora. Está aí fora. Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se a pleno campo à instalação das alienações, das obsessões cruéis. Então, se você entra em desarmonia orgânica, gerada principalmente por problemas mentais, por problemas de ordem espiritual, você se desajusta, dando margem à obsessão. E isso acontece com os loucos, com aqueles que entram em depressão. Abre campo para que os amiguinhos espirituais, aqueles que querem perturbar, que querem fazer com que fique pior, se aproximem. E aí cai no campo da obsessão. Então, você já leu o livro Game Over? Game Over, fim de jogo. Não. É interessante. São jovens que utilizam jogos, né, de internet e são obsediados, desencarnam e são levados para aquele mundo com eles. Mas eu sou bezerra. Tem muita gente que diz, mas eu não estou obsediado, esse é que está mais. E de repente não percebe. Está sendo guiado por amigos espirituais. Tem pessoas que participavam aqui, que não estão mais participando, e eu tenho notícia disso, né, que elas estão realmente sendo guiadas pelos amiguinhos, e não percebem. Não dão conta. Mas não dão conta por quê? Porque também não dão conta de si próprios. Pensamento positivo, pensamento do bem, pensamento evangélico. Elas não dão conta de si próprias e também não percebem quando chega a inspiração e a aproximação daquele que quer fazer com que ela fique mais afastada ainda do caminho melhor. Tem pessoas que participavam aqui que não vêm mais, que estão nesse campo. Mas isso eu já percebo há muitos anos, nas próprias casas espíritas que eu frequentei. Pessoas que se afastam cuidando. E aí a gente recebe a notícia do que está acontecendo. Mas as pessoas não aceitam, não acreditam, e continuam na ilusão da matéria. Continuam. Olha, não é brincadeira não, se eu pudesse meter o Agostinho na cabeça dessa gente. Porque o que o Agostinho fala sobre a materialidade, e as pessoas vão dizer, está na obra, das obras da codificação. E com um detalhe importante, que muita gente também não sabe, o Agostinho fala, porque ele também viveu na situação, na própria reencarnação que ele passou a caminhar com Jesus. E quem mostrou isso para ele foi a própria mãe, a gente sabe disso. Então, é muita atenção para esse detalhe, né? Da mesma forma, os equipamentos mentais hipersensíveis desajustam-se, abrindo campo à instalação das alienações das obsessões mentais, das obsessões cruéis. Quando você está desajustado mentalmente, seja em que sentido for, você dá margem a que esses irmãos chegam.
E aí, lembrando de Chico Xavier sempre falava, cada um tem pelo menos 3 obsessores, observe o detalhe. Ele falava isso por que ele falava isso? Porque nós tivemos reencarnações passadas, nós temos desafetos em tudo, nas reencarnações que tivemos. Desafetos, inclusive, dessa própria reencarnação. Que aquele capeta que estava lá com aquele cara que você se desajustou, ele também vem para cima de você. A coisa é muito séria. Não são poucas as vezes que as pessoas me pedem, né, para saber de determinados problemas, de determinados assuntos. As pessoas me ligam. Eu tenho recebido ligação de todo lugar do Brasil, da Bahia, do Espírito Santo. As pessoas me ligam, não sei por que me ligam, mas me ligam. Procurando orientação e tal. Quando você tenta cuidar dessas pessoas, que você faz a tua mentalização, eles vêm para cima de você. É assim que acontece. Eles vêm querer te atacar, porque você está tentando tirar aquela do problema. Ficam com raiva. A coisa é séria. Certo? E eles vêm. E eles vêm por quê? Porque aquela lá mentalizou-me. E eles seguem a mentalização. Chegam aí e vem. Aí, evidentemente, que comigo eles encontram maneira, né? Não fica muito fácil para eles. Mas é assim que funciona. Então você se desajusta. Tem um desafeto ali, outro desafeto ali. Aquele, de repente, ele está completamente fora da normalidade, do equilíbrio, e ele começa a pensar mal de você. E aí começa a vir aqueles amiguinhos querendo te atacar. E é isso que acontece aqui. Quando você está fora de harmonia. Melancolia. Eu botei essa página aqui do Evangelho, porque melancolia, todos sabemos, é a depressão. Certo? Antigamente se chamava de melancolia. Então, é a famosa depressão. Mas veja a simplicidade. Observem a simplicidade do texto do Evangelho. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Porém, reconhecendo que são inúteis, esses esforços caem no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, sois tomados pela lassidão, pela fadiga, pelo abatimento e por uma espécie de apatia, por isso os julgais infelizes. Viu? Simples. Uma colocação simples. Só requer um pouco de reflexão da nossa parte. O espírito, olha só, é que o nosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em bons esforços para dele sair. Mas pergunta ao cara, a pessoa que está com depressão, se ela observa isso. Se ela sente que é isto, ela não vai sentir nada. Ela está em desarmonia total. Mas é isso que acontece. Todos nós estamos aprisionados nesse corpo, entre aspas. Aprisionados, entre aspas. Quando nós passarmos para o outro plano, nós vamos sentir muita liberdade. Não temos mais o peso de carregar essa matéria, de estar levando essa matéria. Vai comer, vai no banheiro, vai tomar banho, infeliz. Né? Por isso tem gente que não gosta de tomar banho, né? Pode até no banheiro. Tem água? Não tem água. Opa, que bom, não tem água hoje. Tomara que a SEDAI não mande mais água para aqui. Que bom, não tem água. Né? É isso. Né? Então, há um peso, e é o que o depressivo sente. Ele quer ter vontade de ir embora, porque não está acontecendo como ele quer. E não é como cada um quer. É como nós temos necessidades. Por isso estamos reencarnados, pelas nossas necessidades de regeneração.
o Emmanuel fala no livro. Você está sacando como é que a depressão chega? A depressão é outro qualquer sofrimento. Sim. Emmanuel fala no livro de tal maneira que ele mostra como nós somos responsáveis por nós e pelo planeta. Mas de uma forma assim, que é como Deus fez uma programação onde tudo vai evoluir junto. Só que ele traz de uma maneira, de uma fala belíssima. Eu vou ver se eu consigo encontrar Emmanuel para trazer ele aqui. Nessa encarnação que ele está tendo agora, que também não sei qual é o nome que ele tem. Ele está no interior de São Paulo. Eu vou ver se eu consigo. Mas, não te enganes. E quando ele entra no estado de emancipação, ele continua trabalhando. E não te enganes, ele pode estar dando mensagens psicografadas por alguns médiuns, mesmo reencarnados. Você sabe que isso acontece, né? Você pode estar reencarnada, mas num estado de emancipação, ou até mesmo num desdobramento, você pode dar uma mensagem psicografada por um médium que esteja em outro canto qualquer. Dependendo da uma qualificação espiritual. Não é preciso você estar desencarnado para dar uma mensagem psicografada por um médium qualquer. Isso aí é aquela pessoa que já atingiu o nível mais. Tem que ter um nível espiritual. Você faz um desdobramento e vai lá e passa a mensagem. Coisa muito séria, mediunidade. Eu, de repente, vou arranjar um horário para a gente tratar sobre mediunidade. Eu tenho visto muitas coisas descabidas, mas muitas vezes a gente não pode falar. Certo? A gente tem que se manter calado. Até mesmo para não chocar as pessoas. Mas eu acho que deveria falar. Pois é, você acha, eu também acho. Mas muitas vezes, se você fala, você aparta a pessoa. Então é melhor você não falar, porque você não sabe como a pessoa vai receber. Né? Então você tem que ir devagar, até achar o momento exato para que possa se dizer. Alguém chega assim, você é velho, não, você não é velho, não tem problema não. Essa aqui mesmo já me fez uma série de perguntas. Sobre mediunidade. Você continua fazendo aquele negócio com o nosso irmão lá, o nome dele? O Evel? Estavam fazendo negócio de mediunidade com o Evel? Sim. Continua? Continua. Mas Evel tem bagagem também, né? Ele tem uma... Mas eu quero saber se a bagagem dele está dentro dos princípios da atualidade. Não, a gente usa... Porque o livro dos médiuns, o livro dos médiuns é o livro dos médiuns. Sim. Mas você tem que trazer tudo para a atualidade, seja de que livro for. Tem gravador? Não quero, não tenho tempo para isso, não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Eu tenho que manter o meu foco, não posso querer fazer mil coisas ao mesmo tempo, não vai dar. Não dá. Tem me mandado coisas, tem me pedido solicitado para fazer tudo. Não. Eu tenho que ter um foco. Porque se eu começar a espalhar, daqui a pouco eu perco. E aí eu não me aprimoro naquilo que eu tenho necessidade de fazer. Deixa eu te falar. O que a gente está usando é o livro dos médiuns mesmo, tá? Oi? A gente usa o próprio livro dos médiuns. Sim, mas o livro do médium tem que ser atualizado. Não é trabalhar com as letras que estão lá. Eu me debato muito com isso. Trabalhar com as letras que estão lá não vai dar para o momento atual que nós estamos vivendo. É diferente. É diferente. É simplesmente isso, diferente. Simplesmente diferente. Analise o que Jesus dissera na época que estava Jesus, como viam os apóstolos, como viam aqueles que estavam lá. É possível? Hoje, na época atual? Olha só. Não vai ficar pedra sobre pedra, é isso? E ali tem um monte de pedras. Será que as pedras vão cair uma da outra? Calma. Frustrações e dependências. Olha o livro. Desafios e soluções. Eu fiz muitas palestras sobre esse livro. Uma casa lá em Realengo. O indivíduo está sempre no momento presente e é o seu instante decisório. Entenderam? Entenderam? O indivíduo está sempre presente está sempre no momento presente que é o seu instante decisório. O passado, por isso mesmo, não pode servir de parâmetro senão para aprender como não repetir os erros. Ok?
pois é irrecuperável, no entanto, reparável. Nada existe que possa ser recuperável na área moral comprometida. No entanto, desde que haja interesse real, poderá ser corrigido. Ok? Não é recuperável, mas pode ser corrigido. Assim, é negativo manter saudades do já ocorrido. Deu para entender? É negativo manter saudades do já ocorrido. Ah, Quaresma, então não posso mais sentir saudade. Não, não é isso. Não é isso. Você vai sentir saudade, você não vai ficar, não, que saudade incrível. Não é todo dia ficar pensando naquilo. Vou usar uma palavra que a minha mãe detestava quando eu falava, se masturbando. Minha mãe, quando eu falava isso, minha mãe ficava indignada comigo. Eu digo, mas não é só isso, não é para esse lado que a senhora está pensando, não. É outro tipo de masturbação. É esse estilo, aquele pensamento. Assim é negativo manter saudade do já ocorrido, sentir-se frustrado pelo que gostaria que houvesse sucedido, mas não aconteceu, ou arrependido em profundidade pelo insucesso de que foi objeto. Isso aqui, Ingrid, se manter isso aqui nessa condição, por exemplo, não aconteceu, ficar arrependido, isso vai levar à depressão. Não pode. Você não pode ter um arrependimento, ficar se masturbando com aquilo, ter saudade e também ficar. Não, passou. Arrependido, caramba, não devia ter feito. Mas passou, vamos em frente. Entenderam? Segue, deixa eu ver o restinho. Vamos ver o restinho. Tais sentimentos não podem modificar as consequências desencadeadas no pretérito. Eis porque se deve perdoar a tudo e a todos. Ponto pacífico. Eu tenho, assim, um pouco de tristeza quando fala em perdoar com minha irmã. Porque eu já contei esse caso aqui, eu acho. Vou contar dentro, cada hora eu quero chegar ao final aqui. Porque a minha irmã entrou num estado muito ruim de depressão, inclusive de aquele outro estado pior, como é que a pessoa fica, não quer fazer nada, não quer sair com o caminho, como é que chama? Esqueci agora o nome. Oi? Isso também. Aí, quando viram que não dava um jeito, a minha sobrinha me ligou e eu passei a ir a Petrópolis. Eu ia a Petrópolis constantemente fazendo lá o tratamento dela, até que ela melhorou, graças a Deus, ficou tudo bem. Então eu fui aprofundando. A minha irmã era separada do seu marido, já há alguns anos, né? E ela tinha uma ojeriza incrível, né, com o marido. Então, em um determinado momento, eu entrei na faixa do perdão. Ela se indignou quando falou em perdão. É espírita. Trabalhou, inclusive, na Federação de Petrópolis. Trabalhou, inclusive, na livraria de Petrópolis. Não aprendeu nada. Eu não disse isso para ela. Quando falou em perdão, e ela, depois que eu comentei sobre perdão, perdoar o marido, né, não ficar com aquela raiva, com aquele desgosto, aquela coisa, aquela angústia sem vergonha, né, depois que eu falei isso, ela não permitiu mais que eu chegasse lá. Inclusive, teve um determinado momento que lá na Federação de Petrópolis, o nosso irmão ia fazer a divulgação de um livro, que eu escrevi uma página desse livro para ele. Nós escrevemos, e ele me chamou, me convidou para ir lá. Eu liguei para lá e disse que eu iria lá, né? Iria ficar lá na casa dela e tal. Tudo bem, tá? Daqui a pouco me liga a minha sobrinha, dizendo: ó, o senhor não vem não, porque eu vou sair com a mamãe. Se o senhor quiser, o senhor fica no hotel. Assim, foi uma coisa bastante grosseira, não é?
E isso me causou uma tristeza. Eu fiquei triste por eles, sabe, de não entenderem o problema. Poucos tempos depois, olha, veja como as coisas acontecem. Pouco tempo depois, minha irmã desencarna, mais nova do que eu. Aliás, o caçula, meu irmão caçula desencarnou antes, e meu irmão, eu sou o mais velho, estou por aqui. A minha dívida talvez seja maior, não sei. Mas quer dizer, ela acabou desencarnando com aquela mágoa sem vergonha, com aquela raiva sem vergonha, sem perdoar, sem dar perdão. E depois do perdão não me deixou mais ir lá. Parou o que estávamos fazendo, foram várias vezes e estávamos marcados já, e quando chegava perto da marcação, a minha sobrinha me ligava, dizendo, não, vou sair com a mamãe, não sei o quê. E perdoar é algo que causa uma tranquilidade espiritual incrível. Está dormindo, Graça? O Graça está tirando. Foi aonde? Já voltou? Viu o jardim bonito? Ponto de vista, aqui está algo excepcional que acaba com isso tudo. Acordei 4 horas e não dormi mais. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, no futuro. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Quer dizer, quando você sabe que o futuro existe, que próximas existências vão te acontecer, você muda os seus conceitos a respeito do que está acontecendo. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação no país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. O que se quer dizer isso tudo? Quando você tem a certeza da reencarnação, das vidas que vão ser seguidas, das existências, melhor falando, que vão acontecer depois desta, e esta é uma delas, acabou. Não tem que ficar se masturbando com um determinado problema, com um determinado arrependimento, com algo que deixou de fazer, com a saudade, com o medo, com o ciúme, com não sei o quê, porque é meu, porque não sei o quê. Não. Nada é meu. Meu corpo. Acabou a depressão. Acabou a depressão. Não tem que ter depressão. Só quem não conhece isso é que entra em estado depressivo. Não tem como. Caminhos para a saúde. No que tange aos sofrimentos, na sua multiface, a ação mental é relevante. Já vimos isso, não? Todo aquele que se deixa dirigir pelo pessimismo e pela depressão faz quadros enfermiços, debatendo-se nas áreas de dores perfeitamente dispensáveis. Por um processo de natural afinidade, sintoniza com as doenças, abrindo brechas nas próprias resistências para a instalação de males e perturbações afligentes. Temos isso. Ok? Passamos por isso. O bombardeio constante contra os mecanismos, contra os sutis mecanismos da emoção e da aparelhagem orgânica, termina por desarticular-lhe o equilíbrio, produzindo desajustamento que facilita a penetração dos agentes degeneradores. Quer dizer, você atua mentalmente de forma negativa ou pessimista, você vai perturbar o teu campo celular e aí aquele vírus, opa, é hora da gente agir, aquela bactéria, eu estava aqui dormindo, mas me acordaram. E aí o estado imunológico vai lá para baixo e as bactérias, opa, chegou a hora, né? Vem com toda a força. Ninguém disse nada, eu vou em frente. Aquele quadro anterior caiu assim igual uma touca na minha cabeça. Então depois você abre ela mais uma vez.
A ação do pensamento reto, pelo contrário, produz o fortalecimento do campo psicofísico, expulsão das doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar, que são responsáveis pela saúde. Sabemos disso. Então, é por esse caminho que nós precisamos trabalhar. Acrescente-se a esse quadro a interferência dos espíritos desencarnados no cotidiano das criaturas humanas. Pensamento destrambelhado, opa, é por aqui que nós vamos parar. Vamos ver o que a gente pode fazer com esse irmãozinho, com essa irmãzinha. Vamos acompanhar ele durante o dia. Aí a gente fica sabendo como é que ele vai, como é que ele vem, o que ele faz, o que ele não faz, e a gente lá no nosso escritório traça um projeto e fala, levar ele para aquele ferrolho dele, para ele ficar bem ruim. É assim que eles fazem. Né? Eles estudam, você tem aqueles que estudam e levam lá para o laboratório deles. Lá eles fazem um projeto para acabar de derrubar o infeliz. A coisa é séria, é complicado. Eles não vêm a primeira vez, não, vamos lá para derrubar a Valéria, não, eles vêm, ficam observando qual é o dia a dia da Valéria, para onde ela vai, como é que ela vem, quais são as suas amizades, quais são. De repente não pode agir direto na Valéria, mas age por uma amizade da Valéria, em cima dela. Essa amizade é que vai ser a ponte para eles destrambelharem mais ainda. Assim que eles fazem, eles têm um trabalho espetacular. Melhor do que todo o nosso que nós fazemos aqui. Os laboratórios deles são sensacionais. Tem de tudo. Com aparelhagem. Já tem essa. Se precisa, eles levam uma aparelhagem para captarem tuas energias, para tudo. A coisa é séria. Muito séria. Processo de autocura. Também no livro Plenitude. A criatura humana possui inexplorados valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente, entre eles a bioenergia. É fonte de inexauríveis potencialidades que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Vocês sabem onde estão centradas essas bioenergias? As células. Onde? As células. As células. Aonde? Células. Não. O duplo etérico. O duplo etérico é que armazena as nossas energias. É o duplo etérico. O duplo etérico é como se tivesse entre o perispírito e o corpo físico. Ok? Ali estão armazenadas as nossas energias. É essa bioenergia. Essa bioenergia é que você passa para o outro. Quando você está dando passe, essas suas bioenergias também são utilizadas pelos amigos espirituais. Eles não só usam as suas energias, como manipulam a tua bioenergia. Então há uma mistura da energia do espírito com a nossa. Sim, quando há necessidade. Eles manipulam isso. Ok? Está no duplo etérico. Invisível a ótica comum. A irradiação bioenergética passa despercebida, exercendo influência no interrelacionamento pessoal, graças ao qual provoca ondas de simpatia, como de animosidade, conforme a procedência do indivíduo moralmente são ou enfermo. Você conversando com uma pessoa, independendo de como esteja a tua receptividade, ela pode passar para você energias ruins ou energias boas, dependendo do estado dela também. Você pode captar ou não. Se ela estiver passando energias imprestáveis, mas o teu estado de mentalização é um estado superior, essas bioenergias não vão te atingir. Deixa eu perguntar, então essa bioenergia, o espírito desencarnado não possui, só o encarnado. Não, bom, aí é de outra forma. Aí é de outra maneira. Né? Aí, mas a bioenergia é do encarnado. Eles têm energia, mas de outra maneira. Né? Entendi. Né? De outra forma. É uma energia perispiritual. Né? Do corpo perispiritual.
Nós fizemos... Esse corpo do pretérito, ele fica entre o perispírito e o corpo físico. Nós fizemos um exercício no som, né, no serviço de orientação do... Então, quando nós fizemos o exercício, virou uma coisa só. Eu senti um pouco eletrificado e a menina também, tá comigo. Nós estávamos trocando de energia. O exercício era assim: a gente ficava uma com a mão aqui, uma do lado e outra recebia. Só que eu não sentia ela receber, eu nem do lado nem ela. Virou uma única coisa. Eu vou tomar um pouquinho de tempo a mais para terminar isso aqui. Captada pelo perispírito, nele interfere através do campo que exterioriza. Captada pelo perispírito, nele interfere através do campo que se exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-las, de acordo com o tipo de descargas que ele propicia. Deu para entender? Você primeiro sente no perispírito, o perispírito passa ao corpo físico. É sempre assim. É sempre desse jeito. Certo? Célula a célula. Célula a célula. Por isso que muitas vezes você vai num lugar e depois você sai de lá, bom, um problema aqui. Eu não sei o que aconteceu, depois você sente isso. Né? E ali você captou, de repente, energias imprestáveis. E agora você passa a sentir no seu corpo físico. Essa bioenergia é responsável pela atração interpessoal, qual ocorre no campo molecular, celular, gravitacional, universal. É a mesma coisa. Igual tudo. Né? Deu para entender? Certo? Finalizando. E eu vou finalizar com o nome integral. Recursos para a liberação dos sofrimentos. O amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Não tenhamos dúvida. Alguém tem dúvida quanto a isso? Nós fomos criados por amor. Revela-se no instinto que predomina durante o período da razão, responsabilizando-se pela planificação da criatura. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido, a significação. Puro, expressa ao lado da sabedoria a mais relevante conquista humana. Esse é o amor. Para se conseguir um homem integral. Percebeu? E a depressão é tanto quanto qualquer outro sofrimento. E assim como para não entrar num estado depressivo, para não termos qualquer outro sofrimento, basta agirmos dessa forma. Então, a depressão não tem essa coisa espetacular que tanto fazem. Né? Falam por aí, a depressão é a maior contaminação do mundo, sei lá disso. Sabe, porque é falta de conhecimento. Porque é uma coisa muito simples. Agora, é preciso saber lidar. Da mesma forma, como muita gente tem câncer e ninguém fala que é um desespero, não tenha isso, não tenha aquilo. E tem. Porque o que causa câncer é cólera, é ira. E as pessoas não falam isso. E está aí o câncer. Não, o que tem mais é o câncer de próstata. E por quê? E por quê? E por quê? Deduzo eu que seja pelo desregramento sexual. Certo? Então, são coisas muito simples. Basta termos o conhecimento e a gente canaliza tudo para um caminho suave, melhor, sem quaisquer problemas. Doença do século. Fala da doença do século. Calma aí. Calma, peraí, também não é por aí. Mas é que vivem muito da materialidade. E a materialidade leva a isto. Pela falta de um conhecimento mais profundo. Por que você está depressivo? Por que você está cheio de mágoa? Por que você está cheio de impaciência?
É a mesma coisa. Controla-te. Amanhã é outro dia. A cada dia baixa o seu mal. Falou Jesus. A cada dia baixa o seu mal. É fácil de entender isso, né? Então não fica impaciente, pré-julgando como é que vai ser isso, essa ansiedade, aquela ansiedade louca de conseguir alguma coisa. É por aí, velho. Terminou, Graça. Você não viu, eu falei pro amor, você fala tanto Não, nisso. mas eu estava ligada. Não, agora você vai ter problema. É que não tinha um copo limpo, precisava alguns. Tá certo, Graça. Para terminar aqui, né? A Cris vai embora na rápida para ter compromisso. Também nós. Pode tomar um Você não água quente, Água quente aí. Água boa, vai emagrecer. Geralmente a geladeira está com defeito, eu não quis botar na geladeira para o motor não funcionar. Ai, gente. Quanto menos coisa na geladeira, menos gasto de eletricidade, né? O motor trabalha. Olha a hora. Disciplina, olha a hora. E agora nós vamos terminar. Porque já terminou. Mas eu estava ligando aqui, eu estava lá. Bom, Estava ouvindo. no nosso próximo encontro, nós vamos fazer a parábola dos trabalhadores da vinha. Você falou da gratidão. Né? Não, gratidão é a parábola e um tema. A parábola e um tema. Então, depois do tema depois da parábola, trabalhadores da vinha, então vai vir a gratidão. Né? E quem que nós vamos usar para a gratidão? Tem tanta coisa. O maior uso que trabalha sobre isso é a Joana de Deus. Vamos então agora levar o nosso pensamento a Jesus e agradecer pelos momentos que aqui aconteceram. E se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, poderá fazê-la ao final, ou de repente no próximo encontro, né, nós procuraremos ter o esclarecimento necessário ao assunto que tratamos hoje. Agora, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, muito obrigado, Mestre, pela possibilidade de aqui estarmos, pela possibilidade de aqui estarmos e de aprendermos um pouco mais. Sabemos que todo e quaisquer sofrimentos, eles acontecem pelas nossas deficiências ainda presentes. Estamos em correção e procuramos aqui estar justamente para que possamos, ao longo do tempo, ir dissipando as dúvidas, armazenando o conhecimento, a modo de caminharmos melhor nos dias seguintes. Muito obrigado, Jesus, por isso. Obrigado aos amigos espirituais que nos ajudam, nos inspiram, nos amparam. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.